Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos. Aqui é o teu irmão em Cristo, o pastor Claudemir Júnior, e eu estou aqui para transmitir-lhes a palavra de Deus ao teu coração através deste vídeo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, por gentileza, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa ficar por dentro de todas as notificações do canal. Esse canal tem por objetivo abençoar a sua vida com uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Compartilhe também esse vídeo com outros amigos para que o mesmo tenha a oportunidade que você está tendo de ser abençoado também pela palavra de Deus. Amém? Queridos, hoje nós iremos abordar um assunto muito polêmico e também muito real, e um assunto que tem permeado na mente de muita gente dúvidas e dúvidas. Porém, nós iremos esclarecer todas essas dúvidas concernente à palavra de Deus. Nós iremos usar a palavra de Deus para esclarecer todas essas dúvidas. O tema que nós iremos abordar nesse vídeo o tema desse estudo é: o que acontece quando a morte chega? Essa é uma questão que permeia na mente de muita gente e gera muitas dúvidas. Pastor Claudemir, o que acontece quando a morte chega? Uma coisa que nós temos por certo, que a morte ela é real. A morte ela chega, ela não avisa o dia, não avisa a hora, simplesmente ela chega. Ela não escolhe raça, não escolhe se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser criança, não escolhe idade, simplesmente ela chega e ela destrói famílias, destrói sonhos, destrói projetos. Então, a morte é algo certo, ela chega. Então, se ela é algo certo e ela vai chegar, precisamos então saber o que irá acontecer após a morte. O que irá acontecer quando a morte chega? O que de fato acontece? O que a Bíblia diz concernente a isso? Para que nós possamos saber de fato o que vai acontecer. Então nós vamos iniciar o nosso estudo. Se você tiver dúvidas, coloque no comentário e nós vamos estudar essa dúvida sua e vamos te responder, ok? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, olha o que está escrito. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto,
consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pastor, ok. Então, aqueles que dormem, ou na verdade, aqueles que morrem, eles estão dormindo? O senhor acabou de ler aí que aqueles que morrem estão dormindo. Na verdade, eles não estão dormindo. Todos aqueles que morrem com Cristo Jesus, nós vamos falar da morte do justo, ok? Aqueles que morrem salvo. Todos aqueles que morrem com Cristo Jesus, eles não estão dormindo. Eles estão em plena atividade, no paraíso, no céu. Essa questão que está escrito daqueles que dormem é uma expressão em questão de lembranças terrenas. Ou seja, uma pessoa que morre, ela está no céu. Uma pessoa que morre salva, ela já vai para o céu. E ao chegar no céu, ela não terá lembranças da terra, ok? Então, a sua lembrança terrena é como ela estivesse em um sono profundo, estão dormindo. Então, essa questão aqui, dormir, é de lembranças terrenas. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 8, está escrito assim: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 9. Ora, que significa ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, nós aprendemos aqui que todos aqueles que morreram com Cristo, morreram salvos, eles estão em plena atividade no céu. Eles receberam dons e esses dons foram dados pelo próprio Deus. Então eles estão trabalhando, eles estão em plena atividade. Eles não estão lá esperando a reencarnação ou esperando, não, eles já estão no trono da glória. Então eles estão em atividades, eles estão trabalhando, eles estão fazendo a obra de Deus, adorando ao Senhor. Agora, nós precisamos entender algumas questões. E eu quero que você tenha muita paciência, porque nós vamos chegar lá. Aonde é que fica o paraíso? O paraíso fica no céu. O paraíso fica no céu. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Ele vai dizer assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não era lícito ao homem falar. O que Paulo está dizendo é que ele foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu é o paraíso. E ele viu coisas inefáveis que não era lícito ao homem falar. E por causa da excelência dessa revelação, ele vai dizer mais abaixo que foi-lhe dado um espinho na carne. Ok? Então nós aprendemos que o terceiro céu, ou o paraíso, fica no terceiro céu. Existem 3 céus, ok? Então nós iremos aprender nessa noite
que o paraíso é aonde estão todos aqueles que morreram com Cristo, salvos. E neste paraíso, no céu, eles estão em atividade. Nós vamos observar que antes da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o paraíso ele era chamado seio de Abraão, ok? Lembra da parábola do rico e do Lázaro, onde o rico morreu e foi para o Hades, né? E o Lázaro, o mendigo, morreu e foi para o seio de Abraão. Esse texto está registrado no livro de Lucas, capítulo de número 16, 19 ao 31. Então nós vamos ver que após a morte de Jesus, então esse paraíso ou seio de Abraão foi transferido para o terceiro céu, que é chamado de paraíso, ok? Então Jesus morreu, Jesus é a primícia daqueles que dormem, Jesus ressuscitou e Jesus pegou todos aqueles da antiga aliança que morreram com Cristo, que estava no seio de Abraão, e levou para o paraíso ou terceiro céu. Até mesmo aquele homem da cruz, Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso, ok? Então, quando a morte chegar, o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa identificar e entender que o homem ele é feito de corpo, alma e espírito, formando a tricotomia, corpo, alma e espírito, 3 em 1 em 3, corpo, alma e espírito. Você não vê a sua alma, você não vê o seu espírito, você só vê o seu corpo, ok? Então o homem é feito de corpo, alma e espírito. Então, para nós entender o que seria o espírito, o espírito é o fôlego de vida, o espírito é o ruach, fôlego de vida, né? O corpo é a matéria que você está vendo. Isso aqui é a matéria, é o corpo. E a alma é onde eu tenho os sentimentos, aonde eu choro, aonde eu dou risada, aonde eu sinto dor, né? Então a alma fala do sentimento. A alma e o espírito estão juntos, né? Agora a gente precisa entender o seguinte: como que isso se deu? Como isso se deu? Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, está escrito: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e foi feito alma vivente. Então vamos lá. Quando Deus fez o homem do pó da terra, fez a estrutura de um boneco, e nas suas narinas Deus soprou o fôlego de vida. E automaticamente, ao soprar o fôlego de vida, Deus fez o homem alma vivente. Quando a morte chegar, o que vai acontecer? Vai haver uma separação. Como que são feitas essa separação? Vou tentar explicar. O corpo vai ser sepultado, né? O espírito sai de dentro do corpo e volta para Deus, porque foi Deus que deu. Só para deixar claro que o espírito vem de Deus, o espírito é a vida, foi Deus que deu.
Eclesiastes capítulo de número 12, versículo 7, está escrito: e o pó volte para o pó. E o espírito volta para Deus, porque foi Deus que deu. Então vamos lá? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Então, entenda, quando uma pessoa morre, é quando o espírito sai de dentro do corpo. O espírito saindo de dentro do corpo, a pessoa morre. Esse espírito que foi Deus que deu, volta para Deus. Uma coisa interessante que eu preciso falar para vocês é que o espírito é o fôlego de vida. Foi Deus que deu. Então, se um macumbeiro morrer aqui, o espírito, o fôlego de vida, vai voltar para Deus. Se um pastor morrer, o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus. Ok? Porque foi Deus que deu. Agora, existe uma diferença. Pessoa que morreu salva, o espírito volta para Deus, a alma vai para Deus. Ok? O corpo vai ser sepultado. Só que a alma do ímpio já vai direto para o inferno e vai ser atormentado. Mas a alma e o espírito do crente, do justo, vai para Deus. Certo aí? Correto? Então, o espírito do crente, o fôlego de vida, volta para Deus, porque foi Deus que deu. A alma do crente também vai para Deus, já vai adorar ao Senhor, vai para o paraíso, vai para o gozo, esperando o momento do arrebatamento da igreja, ok? Porque no arrebatamento da igreja vai haver a junção novamente. Como que vai acontecer isso, pastor Claudemir? Eu estou sendo muito cauteloso e muito devagar para você entender a linha de raciocínio. Quando o arrebatamento acontecer, o espírito que já está com Deus vai se unir com a alma que também já está com Deus. Vai se unir os dois, vai descer na terra e vai procurar o corpo daquela pessoa cristã que morreu salva. E vai acontecer a tricotomia novamente, a junção das três coisas: corpo, alma e espírito. O espírito vai unir com a alma e vai descer e vai procurar o corpo. E aí, o que eu acho lindo é que quando isso acontecer, vai ser no momento do arrebatamento. Quando isso acontecer, vai ser fantástico. Porque vai se cumprir o que Paulo disse. Todos aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Essa ressuscitação aqui é a ressuscitação do corpo. O corpo vai ressuscitar, porque o espírito e a alma vai entrar novamente dentro do corpo. Então eles vão ressuscitar, porém em um corpo glorioso, em um corpo glorificado. E aí Paulo vai dizer que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. 1 Coríntios, capítulo 15, explica para nós justamente o que vai acontecer. Versículo de número 53. Olha o que vai acontecer com a gente que estivermos vivos. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal
se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não são vão no Senhor. Então, o que vai acontecer? Nós que estivermos vivos, quando a trombeta tocar, quando o arrebatamento acontecer, aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, terão seu corpo glorificado, estará com o Senhor, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados dentro de uma velocidade máxima, e o nosso corpo, que é corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade. O nosso corpo, que é mortal, se revestirá de imortalidade. E nós vamos encontrar com o nosso Senhor nos ares. E aí vai ser maravilhoso, porque estaremos com o nosso Senhor para sempre. E aí, queridos, nós vamos entrar na sala do banquete para poder participar da bodas do Cordeiro, que durará 7 anos. E aí nós vamos estar lá, adorando, regozijando e glorificando o nome do Senhor. Nesse período, na terra, estará acontecendo a grande tribulação, que será dividida em 2 partes, que é 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma grande tribulação, de morte, perseguição, aonde o mundo será governado pelo diabo, pela besta, né, e pelo anticristo. Então vai ser um domínio do inimigo nesse período, e a igreja estará com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá nós iremos reencontrar os nossos amigos, os nossos parentes e familiares. E nós estaremos juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor. Aí, lá no céu, veremos Abraão, Isaque, Jacó, Davi. Veremos os profetas maiores, menores. Veremos os heróis da fé e estaremos juntos para sempre com nosso Senhor. Receberemos a coroa de glória, receberemos os nossos galardões, receberemos a recompensa, e se cumprir-se-á o que está escrito em Apocalipse 21:4. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, e nós estaremos juntos adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu vou finalizar por aqui, depois nós iremos fazer outro estudo falando sobre escatologia, sobre o que vai acontecer, né, após o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer com a terra, como ficará a terra, né? E nós vamos passar detalhes acerca da grande tribulação e aqueles que ficaram na terra. Por enquanto, hoje é só. Dê um like aí nesse vídeo, compartilhe e seja abençoado pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Shalom!